A paz, meus queridos irmãos, graças a Deus, mais um dia, o dia 42 do ano de 2022, e estamos prosseguindo aqui em nome de Jesus com a nossa leitura. Temos do Senhor a graça e a misericórdia de estarmos aqui, colocando em dia a nossa leitura, para podermos prosseguir no conhecimento e crescimento do conhecimento da palavra de Deus. Pedimos sempre ao Senhor, louvamos, adoramos o seu nome, para que venha a nos esclarecer, nos desvendar os mistérios da palavra do Senhor e assim fortalecer a nossa vida, nos dando saúde espiritual através deste maná dos céus, que é a palavra de Deus. Oh, meus irmãos, venha participar conosco, continuar orando por este projeto. Muitas situações têm acontecido, mas em nome de Jesus nós vamos prosseguir, assim como a nossa jornada cristã, a jornada da leitura da Bíblia também é difícil e trabalhosa, mas vamos prosseguir e nos esforçar para conseguirmos alcançar o nosso objetivo de mais este ano de 2022, lermos toda a Bíblia Sagrada, termos este propósito em nosso coração de ler toda a Bíblia Sagrada, colocando a palavra do Senhor dia a dia nas nossas vidas. Amém? Criando esse hábito lindo de estar nos alimentando e nos aproximando da palavra do Senhor a cada dia. Vamos então hoje ao capítulo 42 de Gênesis e que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Então curta, compartilha, vai se inscrevendo e vamos assim crescer em graça, conhecimento e sabedoria diante do Senhor. Capítulo 42 de Gênesis. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que estão olhando aí uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: Teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar: É como lhes falei, vocês são espiões, vocês são postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não saíram daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos.
Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó, que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem uns dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão, visto como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu: Eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo as suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: Devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: Que é isto que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: Vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai Jacó: Vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai: Podes matar meus 2 filhos, se eu não o trouxer de volta. Deixa-os aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu:
Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Amém, meus irmãos. Aqui encerramos o capítulo 42 de Gênesis. Temos visto aqui, meus irmãos, para a glória do nome do nosso Deus, o cumprimento do propósito de Deus na vida de José e diante da sua família, onde os seus irmãos, por causa da grande seca que foi acometida a toda a terra naquele período, não somente a terra do Egito, mas a toda a terra de Canaã, toda a terra ao derredor, todos foram até o Egito e desceram também a família de Israel. Os filhos de Jacó foram ao Egito em busca de alimento e lá eles se prostraram diante de José, o seu irmão, que agora foi levantado por Deus como governador do Egito e responsável pela venda de mantimentos e de alimento a todo o povo do Egito e a todos os que viessem a comprar-lhe. Oh, meus irmãos, que maravilha, que coisa abençoada que é ver o cumprimento das palavras e da promessa de Deus revelada através dos sonhos do próprio José, ainda na sua mocidade. E ele, que logo reconheceu os seus irmãos, lembrou-se dos sonhos que Deus lhes dava ainda na sua juventude, e ali ele contemplou os planos de Deus se cumprindo na vida dele, porque os planos de Deus na sua vida, meu irmão, na minha vida, não se frustrarão desde o momento que estamos seguindo com o desejo de servi-lo, de honrá-lo em nossas vidas. E assim foi os seus irmãos a estarem no Egito diante dele, e o Senhor fez com que houvesse este encontro. Com certeza, José ficou muito emocionado, mas José usou de atitudes que estava a provar o caráter dos seus irmãos. Nós temos uma nota aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu sempre trago para os irmãos, uma nota sobre isso, onde ele conheceu os irmãos, mas falou-lhes asperamente, dizendo: vós sois espias, espiões. E olha só, a nossa citação diz assim, ó: embora José reconhecesse seus irmãos e bem soubesse que não eram espias, que na verdade ele sabia que não eram, os pôs à prova, a fim de verificar se o caráter deles fora transformado e se sentiam remorso pelo mal que praticaram contra ele e seu pai Jacó, porque na verdade eles fizeram mal não só ao irmão, né, mandando-o para longe, sem paradeiro, sem saber o que ia acontecer com ele, como ao seu pai, que ficou sem filho e sem saber o que aconteceu exatamente, e foi levado a entender que alguma fera o tinha tragado. E aqui nós vemos que essa atitude que José usou para estar provando a seus irmãos fez com que eles se sentissem que Deus estava os punindo. Temos uma nota aqui que diz: os irmãos de José reconheciam agora sua culpa pelo seu tratamento impiedoso com José. 20 anos antes, concluíram que Deus estava lhes aplicando justo castigo pelo seu crime. Muitas vezes, quando temos pecados ocultos em nossa vida,
Deus age para despertar nossa consciência e vermos a nossa culpa. Nesses casos, podemos ou endurecer o coração, ou humilhar-nos diante de Deus, confessar o pecado e decidirmos andar em retidão. Eles aqui agora foram colocados diante do próprio pecado deles, onde a culpa que os consumia fez com que eles reconhecessem que o Senhor estava agora julgando eles, mas eles se humilharam e eles estavam considerando justo aquele tratamento, porque na verdade eles foram impiedosos com seu irmão. Mas quando eles retornaram para a casa dos seus pais, deixando apenas Simeão lá de garantia para que trouxesse a Benjamim, o seu irmão, da parte de sua mãe e de seu pai, irmão legítimo, né? Não um meio-irmão. Eles foram e disseram que era necessário, disseram a Jacó que era necessário que eles voltassem e levassem Benjamim, apesar do apego e do menino ser jovem, a alegria da velhice do seu pai Jacó, mas eles tinham que levar para poder trazer mantimento de novo. Claro que Jacó, se apegando a seu filho, não queria deixá-lo ir, mas Rubem, que já previa que novamente eles teriam que ir a Canaã, ele disse para que pegasse os dois filhos dele, que pudesse tirar a vida dos dois filhos dele se ele não trouxesse de volta Simeão e Benjamim. Nós vemos aqui na nota que os irmãos demonstram aqui nesses versículos que os irmãos de José tinham melhorado o seu caráter, ao ponto de Rubem, por exemplo, ele preferia perder seus próprios filhos a causar mais tristeza no seu pai. Oh, meus irmãos, aqui nós vemos como é maravilhoso se humilhar também diante do Senhor, porque também nós veremos a recompensa dos filhos de Jacó por se humilharem, reconhecerem o erro e agora fazerem de tudo para estar protegendo seu pai. Claro que eles não podiam consertar o que fizeram com José, mas agora eles não queriam cometer mais o mesmo erro e não tratar com crueldade a seu meio-irmão, filho da Raquel e filho da velhice de seu pai. Ao contrário, agora todos estavam em prol de proteger-se uns aos outros, de proteger e proteger o seu pai. Deus tinha realmente transformado o caráter desses homens. Amém? E não é à toa que eles são os filhos de Jacó, são as tribos do povo de Israel. Aleluia, glórias a Deus. Oh, meus irmãos, então que Deus nos abençoe e vamos prosseguindo na nossa jornada e até o nosso próximo capítulo, em nome de Jesus. Não vamos deixar de prosseguir e continue orando. Vamos orar uns pelos outros para podermos continuar nossa jornada em nome de Jesus. A paz do Senhor.